Atualmente, a duração de um curso superior, de um curso de formação, varia de 3 a 5 anos. Alguns cursos mais difíceis, como medicina, por exemplo, tem um curso de 6 anos de duração. E depois ainda uma residência que pode durar mais 2, 3, até 4 anos, dependendo da especialidade. Esse tempo de 4 anos, 5 anos, ou até 10 anos, é suficiente para dar a formação básica para um aluno. Veja, irmãos, para dar a formação básica. Depois ele vai se desenvolver profissionalmente, mas a formação básica que o habilita para o exercício da profissão leva mais ou menos esse tempo. Os apóstolos estiveram com Jesus, junto com o ministério de Jesus, ministrando junto com Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. Esse foi o tempo, irmãos, que o Espírito Santo entendeu, que nosso Deus, o Pai, entendeu, que era suficiente para que esses apóstolos, pessoas simples, a maioria delas pessoas muito simples, operários, pescadores, nesse período, para que as pessoas, nesse período, apreendessem de Jesus o suficiente para poder desenvolver depois as suas atividades missionárias, para atender a grande comissão. Entretanto, irmãos, quando Jesus estava para partir, quando Jesus disse que ele ia morrer e que ele ia embora, os discípulos ficaram preocupados. Quem é que vai continuar nos ensinando? Quem é que vai resolver as nossas dúvidas? Quem vai resolver os nossos problemas? E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, disse a eles como é que se daria isso. João capítulo 14, versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus disse assim: olhe, não se preocupem, o professor Jesus vai embora, mas ele vai estabelecer um programa de educação continuada, um tira-dúvidas, um plantão de dúvidas. E esse plantão de dúvidas, essa educação continuada, essa assistência continuada, vai ser dada pelo Consolador. Do grego parakletos, aquele que está junto. Nesse sentido, então, irmãos, a Bíblia diz que é um advogado, é um consolador, aquele que está junto. Podemos entender também, é aquele que está junto para ensinar, para completar o nosso ensino. O apóstolo Paulo se utilizou muito do Espírito Santo, irmãos, para cumprir a sua obra. E a obra do Espírito Santo, feita pelo apóstolo Paulo, a sabedoria do Espírito, está narrada lá no livro de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, dos versos 1 a 16. Nós vamos ler alguns desses versos. Primeiro vamos ler o verso 2, 1 Coríntios 2, 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo tinha como foco, tinha como objetivo da sua pregação, nada mais além do que o Senhor Jesus Cristo e esse Jesus crucificado. Mas vamos ver aí no verso 6 e 7 agora. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O apóstolo Paulo não ensinava a sabedoria do mundo, ensinava a sabedoria de Deus, a sabedoria eterna, desde os tempos eternos, o evangelho eterno, o plano da salvação. Mas será que essa sabedoria é suficiente? Será que essa sabedoria vai nos satisfazer? Veja que belíssimo verso, e esse verso é um daqueles que a gente tem que marcar na Bíblia, decorar.
irmãos. Veja, 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou por seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram. É isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. É essa sabedoria integral, completa. A sabedoria dos segredos de Deus, do Evangelho eterno, que Deus quer disponibilizar para nós através do Espírito Santo, através do Consolador. Veja ainda o verso 12, 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Não é o Espírito do mundo, irmãos, não é a intelectualidade do mundo, mas é o Espírito de Deus. E quando nós tivermos o Espírito de Deus, irmãos, quando nós tivermos o Espírito de Deus trabalhando dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, vai acontecer conosco, irmãos, o que está aqui ainda no capítulo 2, no verso 16, o último verso do capítulo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como é que é isso, irmãos? Nós, humanos pecadores, temos a mente de Cristo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ter a mente de Cristo é ver como Jesus via. É olhar para os eventos, olhar para as pessoas e enxergar como Jesus via. Quando você olha, irmãos, para um mendigo na rua, como é que você olha? Você precisa olhar como Jesus via. Como você vê alguém desajustado socialmente. Como é que você vê? Quando você vê um pecador, irmãos, e olha, hein? Se você olhar no espelho, você vai ver um pecador. Mas quando você vê um pecador, inclusive você, como é que você vê? Você vê como Jesus via, ver como Jesus via, ver como Cristo via. O apóstolo Paulo está falando assim, nós temos a mente de Cristo. A educação do apóstolo Paulo foi feita primariamente com a escola judaica, mas depois o apóstolo Paulo aprendeu com o Espírito Santo e ele passou a ver como Jesus via. E o apóstolo Paulo pode dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo e ele dizia assim, ó, pode imitar a mim. Quem de nós, irmãos, pode falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Que Deus nos abençoe, irmãos, mas que a gente possa ser imitador de Cristo e que a gente possa também servir de exemplo para que outros encontrem o Senhor Jesus olhando para a nossa vida, olhando para o nosso comportamento.